Oi, oi, gente! Mais um Solta o Verbo começando aqui hoje. E hoje eu quero conversar com você sobre instabilidade, né? Quando a gente não consegue ter constância em nada do que a gente faz. Para mim, a inconstância é uma das piores características que tem assim, no ser humano, né? Quando a gente não consegue ser constante, não consegue terminar alguma coisa que a gente começa, a nossa vida parece que ela fica totalmente estagnada, né? Uma pessoa instável em tudo que ela faz, ela não consegue, por exemplo, ter metas para sua vida, né? Porque o tempo todo as suas metas estão mudando. Ela é muito impulsiva. Uma pessoa inconstante, instável, ela não consegue ter uma estabilidade no emprego. Por exemplo, ela está sempre mudando de vários empregos, colocando a culpa nos empregos dela, nunca nela, muitas vezes. E ela não consegue progredir em várias áreas da sua vida, como, por exemplo, os relacionamentos também. Uma pessoa que ela é instável, ela não consegue ter alianças firmes uma com as outras, né? Se você talvez já teve a experiência de ter algum amigo que ele é muito instável. Por exemplo, você marca vários rolês com ele e sempre ele dá para trás, sempre ele fala alguma desculpa, sabe? É aquela pessoa que você não consegue confiar. É uma pessoa que você não consegue sentir uma segurança nela. E aos poucos você vai perdendo a vontade de estar do lado dela. Porque ela é muito instável, tudo que ela faz, você não sabe o que vai acontecer com aquela pessoa. A vida dela é toda hora, sabe, uma instabilidade tão grande, assim, é tudo muito dramático, assim. E essa pessoa, infelizmente, ela vai afastando as pessoas da vida dela. E isso é muito triste, né? Se hoje me perguntassem, Lari, você prefere trabalhar com uma pessoa que tem vários talentos, várias habilidades, mas que é inconstante? Ou você prefere trabalhar com uma pessoa que não tem muitas habilidades, não tem muita experiência, mas que ela é constante? O que você prefere? Olha, eu prefiro trabalhar com uma pessoa que ela é constante no que ela faz, mesmo ela não tendo as melhores habilidades do mundo, mas eu sei que eu vou poder contar com ela. E, de fato, a instabilidade, como eu falei, queridos, ela vai, assim, detonando a nossa vida, né? A gente vai se afastando de pessoas, a gente não consegue ter metas, a gente não consegue ter sonhos, a gente não consegue fincar os nossos pés em algo, sabe? E a gente vive perdido, sem sentido nessa vida. Você entende? A inconstância também, eu creio que ela é uma das coisas que mais atrapalham o nosso relacionamento com Deus. Porque caminhada com Deus, por exemplo, não é uma caminhada perfeita. Você tem altos e baixos, você tem dias bons, dias ruins, como todo mundo. E provavelmente, assim, 90% das vezes, você não vai ter vontade de orar. Você não vai ter vontade de estar cultivando o relacionamento com Deus. Mas aí vem a chave da perseverança. Aí vem a chave da constância, de você permanecer em algo, mesmo sem estar com vontade. E aí você vai amadurecendo esse relacionamento com Deus. E, de fato, a pessoa, quando ela é muito instável, ela não consegue ter vínculos nem com Deus, nem com as pessoas. E isso vai destruindo a vida dela. Muitas vezes também a inconstância, ela faz você não conseguir progredir nos seus sonhos, né? Porque uma hora você tem o sonho de ser alguma coisa, depois você tem o sonho de ser uma outra coisa, e você não consegue, de fato, ter um propósito de vida. Parar e pensar, poxa, eu quero fazer isso aqui, sabe? Não que a gente não possa trocar, né, de afazeres na vida, mas muitas vezes você tem que ter uma estabilidade. E lá na frente, se você vai cultivando muito essa inconstância, outras pessoas vão sofrer ao seu redor. A sua família, né? Os filhos. Se lá na frente você vai ter filhos, os teus filhos vão sofrer com essa inconstância, né? Poxa, meu pai e minha mãe toda hora era uma loucura, sabe? Tinham que se mudar de casa o tempo todo, tinham que fazer, sabe? Era tanta mudança, me mudava de escola o tempo todo. Essa instabilidade, ela gera uma insegurança na criança e ela vai crescendo com traumas lá na frente.
Então, a instabilidade, de fato, é uma coisa assim que leva à morte mesmo, né? Tem um provérbio de Salomão muito legal, na Bíblia, é Provérbios 1:32, que fala aqui: pois a inconstância dos inexperientes os matará. Olha só que pesado, gente. Fala que a inconstância, ela mata, ela os matará. E isso, de fato, é muito profundo, né? Porque quando a gente não se arrisca na vida, a gente é tão inconstante, a gente não consegue progredir nos nossos sonhos, isso vai nos matando, né? A gente vai ficando, de fato, deprimido, depressivo. E a gente não progride até no amadurecimento da saúde mental, né? Por exemplo, quando a gente passa por sofrimentos na vida. Sofrimento é algo muito difícil de lidar. E você tem que permanecer nesses momentos, né? Lembrar das gratidões que você tem, lembrar do Deus que te ama, permanecer firme em meio aos sofrimentos. E quando você permanece firme em meio aos sofrimentos, isso te dá uma recompensa, você amadurece, você tem mais piedade depois. Isso faz você florescer daquele sofrimento que você achava que iria detonar, por exemplo. Né? As suas feridas, elas saem um poder para curar. Mas isso vem do quê? Vem da perseverança. E quando a gente não tem perseverança, quando qualquer adversidade que a gente passa na vida, ela começa a nos matar. E quando a gente é inconstante, isso também está totalmente ligado com a falta de experiência na vida. Você pode ver uma pessoa quando ela é muito nova, né? Um adolescente, ele não tem muitas experiências ainda na vida, né? Então, você pode ver que ele é muito inconstante em tudo que ele faz, porque ele está ainda descobrindo muitas coisas, né? Mas quando a gente vai amadurecendo de fato na caminhada, a gente percebe que a perseverança é algo extremamente necessário. Se você não tem perseverança, qualquer sofrimento que você for passar, você vai fazer uma tempestade no copo da água. Né? Muitos casais, por exemplo, quando tem uma briga, a primeira coisa que eles falam, eu quero me divorciar, eu quero me separar de você. Aí depois passa um tempinho, já volta, não, desculpa, eu falei besteira, eu quero continuar com você. Sabe, isso fica gerando aqui aquele negócio tão instável, uma hora a pessoa quer estar contigo, uma hora a pessoa não quer estar contigo, isso começa a gerar uma instabilidade para o relacionamento, isso começa a matar os dois numa relação. Quando a pessoa não tem perseverança, qualquer sofrimento, ela já vai querer mudar a vida dela drasticamente. Né? Aconteceu alguma coisa, sei lá, ela já quer mudar o cabelo dela, já quer mudar de cidade, ela quer começar tudo do zero, assim. E aquilo, gente, não tem como viver assim. Não tem como viver assim. Aqui eu não tô julgando se você pinta o teu cabelo, nem nada disso. Eu acho que é muito legal você fazer um corte novo, uma nova fase da tua vida. Mas pode perceber que muitas vezes isso tem sido um escape, né? De você passar por um momento de sofrimento e você querer, tipo assim, mudar a tua vida de cabeça para baixo, assim, mudar tudo. E isso muitas vezes tem a ver com a inconstância. Tem a ver com você não permanecer na dor, não permanecer e enfrentar o sofrimento. Tem um outro versículo da Bíblia que eu gosto muito, que está em Tiago 1, os 7 e 8. E diz o seguinte, olha só. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Cara, a Bíblia está falando que a pessoa que ela é instável em tudo que ela faz, ela não receberá coisa alguma do Senhor. Porque você perde várias oportunidades sendo tão instável. Isso é muito profundo. Meu desejo é que esse podcast possa fazer você repensar na sua vida. Como que você tem lidado com a sua vida de fato? Você é muito instável? Você é uma pessoa que começa várias coisas e não consegue terminar? Tem vários projetos e vai na empolgação e depois não permanece? Você consegue permanecer quando muitas vezes as coisas não estão indo bem? Sabe, antigamente os nossos avós, eles permaneciam no emprego por anos, sei lá, 40 anos, 30 anos, 20 anos.
E eles permaneciam naquilo, em meio a várias adversidades. A nossa geração já é diferente. Acontece alguma coisa no trabalho, já quer pedir demissão. Você percebe? E essa falta de perseverança, ela está gerando também uma ansiedade, né, algo deprimente na nossa vida. E eu separei aqui algumas dicas para você começar a lutar com a inconstância. Sabe, querido, eu também luto com isso, é bastante difícil. E eu creio que a gente precisa muitas vezes colocar algumas metas, sabe, para a gente ir progredindo. Para mim, claro que a maior ajuda vem de Deus. Você colocar teu coração diante de Deus e falar: Deus, eu não quero mais ser assim. Por favor, me ajuda a ser diferente, sabe? Me ajuda a me tornar alguém mais constante. Eu quero ser alguém diferente. Coloca isso ao coração de Deus, sabe? Peça para Ele derramar perseverança na sua vida. Uma das dicas que eu coloquei aqui é lutar contra você mesmo. Sabe, o nosso maior inimigo é a gente mesmo. O nosso maior inimigo é aqui, ó, na nossa mente. Quando a gente percebe que a gente é inconstante, a gente deve colocar algumas tarefas, muitas vezes diárias, né? Por exemplo, você marcou de sair com o seu amigo no tal dia, em tal horário. Cara, coloca como meta para você de você cumprir aquilo que você falou. Se você falou que você vai estar lá naquele local às 4 da tarde, esteja lá naquele local às 4 da tarde, sabe? Coloca um desafio para você que você está proibido de desmarcar, a não ser que aconteça alguma coisa muito, muito pesada. Mas se não chega lá no momento e fala: olha, não vai dar para ir, não sei o quê, sabe? Porque você está sem vontade de ir. Não. Coloca uma tarefa na sua mente de você cumprir os teus compromissos. Você pode começar com tarefas simples. E aí depois você vai aumentando mais. Você pode começar com você ir no horário certo em algum local. Você pode começar também falando para si mesmo: olha, Larissa, agora nos próximos 24 horas eu vou ser constante. Eu não vou ser uma pessoa instável. E você coloca isso como meta e você vai aumentando aos pouquinhos o tempo daquela meta. Uma outra dica que eu coloquei aqui também é começar a praticar algo que você é obrigado a ter perseverança. Por exemplo, encontrar algum hobby que muitas vezes vai demandar perseverança para você. A gente está numa sociedade que é tão acostumada com tantas coisas muito rápidas, né? A ter tudo muito rápido, que a gente não consegue mais fazer tarefas simples que exijam perseverança nossa. Então, por exemplo, você cozinhar uma comida que demora um pouco mais, você vai ter que ter perseverança em você cortar todos os ingredientes, colocar, temperar, não sei o quê, encaixar, empratar, colocar no forno, sabe? Tudo isso é um processo que demora para depois você se deliciar com uma comida. É muito mais difícil do que pedir um delivery, óbvio. Mas é uma tarefa que vai demandar uma perseverança sua. Ou, por exemplo, você pode começar a praticar um esporte. Né? Para você ficar bom em um esporte, você precisa praticar ele por bastante tempo. Você vai começar a praticar alguns movimentos primeiro, aí depois vai começar a avançar o iniciante, depois até que vai passar um tempo, até você conseguir fazer uma partida, e aí vai avançando. Mas você entende? É uma tarefa que você vai precisar ter perseverança naquilo até você ficar bom. E isso vai começar a te treinar a ter uma mentalidade diferente. E a outra dica que eu também coloquei aqui, que eu já falei um pouquinho, é: não espere ter vontade. Não espere ter força de vontade. Gente, quando o pessoal dá essas dicas de você tem que ter força de vontade para fazer as coisas, eu creio que isso é muito irreal, porque força de vontade, qual que é a nossa força de vontade mesmo? A minha vontade mesmo é ficar só na frente da televisão, assistindo série, comendo pizza. Essa é a nossa vontade. A gente não tem vontade de fazer outras coisas, sabe? Se for deixar mesmo, a gente faz qualquer coisa. Então, você não precisa de força de vontade, você precisa de disciplina.
A disciplina ela é muito mais importante do que você, agora eu tenho força de vontade. Você entender que na maior parte das vezes, 90% das vezes, você não vai ter força de vontade. E aqui eu coloco, por exemplo, o relacionamento com Deus. Cara, na maior parte das vezes, você não vai ter vontade, assim, de parar, de se relacionar, de ler a Bíblia, de orar e essas coisas. E aí vai a disciplina, e aí vai a constância. Você fazer algo que você sabe que é bom, mesmo estando sem vontade. Você muitas vezes ir se arrastando para a oração, mesmo você não querendo. E quando eu falo isso sobre o se relacionar com Deus, gente, é algo simples, sabe? Você não precisa dos melhores livros, das melhores coisas, não. É você entrar no teu quarto, fechar tua porta, conversar com o Pai, sabe? E isso vai te exigir uma constância. Começa pouco tempo, assim, uns 5 minutinhos quando você acorda, faz uma oração, lê um versículo do dia. Aí depois você vai aumentando. E isso tudo vai lhe dar perseverança. E nos momentos difíceis, nos momentos que vierem os sofrimentos, você vai perceber que você já vai ter muito mais perseverança de continuar batalhando aqui nessa vida. E é isso, gente. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Escreva aqui nos comentários se você passa pela inconstância, se você quer, de fato, mudar isso na sua vida. Eu espero que você possa colocar alguma dessas dicas que eu falei em prática. Eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida. Isso vai te ajudar a ter uma vida mais rica e mais abundante. Que Deus te abençoe muito e até o próximo Solta o Verbo.